Boa noite, gente. Eu sou Thalita, eu sou a Chapter Lead do time de Data Science aqui do Grupo Zap. Estamos muito felizes de estar hosteando hoje aqui o PyData e receber vocês. A Patrícia, que é a nossa cientista, uma das nossas cientistas de dados, e o Rafael, que é nosso engenheiro de dados, vão falar um pouquinho de um projeto que a gente fez o ano passado. E aí a gente vai ser uma palestra, depois a gente abre para perguntas, fiquem à vontade para perguntar. Depois dessa palestra, antes da gente seguir para a segunda, tem um coffee, e aí ali na geladeira também tem cerveja, refrigerante, fiquem à vontade, e do lado tem café e água. E aí a gente faz uma pausa para o coffee, e depois a gente retorna para a segunda palestra. Ok? Paty. Boa noite. Então, obrigada, Thalita. Obrigada por vocês terem vindo. Então, eu sou a Patrícia, sou cientista de dados aqui no grupo. Faço parte do nosso chapter de ciência de dados. E vou falar um pouquinho do que a gente desenvolveu sobre leads e detecção de anomalia. Bom, eu sou o Rafael Paixão, engenheiro de dados aqui, trabalho no time de Data Platform, o time que sustenta toda a plataforma de data. E eu vou falar um pouquinho da arquitetura, de como que a gente montou para ter como base todos os dados que eles enviam, tanto de leads, de outros dados relacionados à stack. Então, aqui a gente tem só uma breve agenda do que a gente vai falar. Então, vou falar rapidamente do que é o grupo, quais as marcas que compõem o Grupo Zap hoje, dar um overview para vocês da motivação para a gente ter desenvolvido esse produto de dados, falar um pouquinho de como que a gente analisou os leads e que tipo de feature e como que a gente analisou esses leads. Depois vou falar sobre detecção de anomalias e o que a gente usou para detectar essas anomalias, a abordagem que a gente decidiu usar. E o Paixão depois vai falar um pouquinho sobre a nossa stack de data. Então, quem que é o Grupo Zap, né? Hoje, as marcas mais conhecidas são o Zap e o Viva Real, dois portais de imóveis, que vocês já devem conhecer. Mas tem outras marcas no grupo também, a Sua House, que é um CRM, o DataZap, que tem vários produtos de consultoria para o mercado imobiliário, o FIPZap, que é o índice FIPZap, que vocês conhecem, já devem ter ouvido falar, e o Conecta Imob, que é uma plataforma para o mercado imobiliário, né, para concentrar. Nasceu como um evento, mas hoje é uma plataforma. Tá. O que é lead de mensagem, né? Antes da gente falar do processamento, eu vou dar uma ideia do que é o lead. Então, vocês estão lá navegando no portal, né? Escolhendo os imóveis, enfim, fazendo as buscas pelos imóveis. E aí, em determinado momento, você se interessa por um imóvel, acha que faz sentido. E aí você pode entrar em contato com o corretor. Aqui tem um exemplinho. Você pode entrar em contato com o corretor e preencher uma mensagem de texto mesmo e enviar para o corretor, fazendo perguntas, pedindo mais informações, enfim, várias possibilidades com relação a essa mensagem de texto. E é ela que é o dado que a gente vai trabalhar hoje. É com esse dado que a gente está trabalhando. Qual que é a nossa motivação, né? A gente tem esses dados, mas a gente tem um volume de dados muito grande. A gente tem... é a Dalila, gente, não sei se vocês conhecem. A gente tem a motivação, porque o volume de dados é muito grande. A gente trafega mais de 100 mil mensagens de pessoas que estão navegando nos portais e se interessando por imóveis por dia. E a gente queria entender mais sobre o conteúdo dessas mensagens, o que está sendo perguntado, para que essas mensagens estão sendo usadas pelas pessoas que usam os nossos portais. Aqui, 3 exemplos, né? O primeiro ali é uma mensagem em inglês, que tem uma certa frequência nos portais. Enfim, às vezes pedindo informação, às vezes mandando algum e-mail, enfim.
A segunda é uma mensagem de corretor, então um corretor de imóveis se apresentando e oferecendo para trabalhar aquele determinado imóvel. Então, oi, fulana, eu sou corretor, gostaria de representar o seu imóvel, enfim, trabalhar esse imóvel. E o terceiro é algo que foi novo para mim quando eu comecei aqui no grupo, que é permuta de imóveis. Então, eu tenho um determinado imóvel numa região e eu estou, sei lá, me mudando para outra região, enfim, quero fazer permuta mesmo, oferecer o meu imóvel em troca do outro imóvel e pagando a diferença em dinheiro, enfim. E aí tem várias possibilidades. E aí o nosso objetivo aqui é classificar esses leads de mensagem com relação a diversas classes, né? Aqui são só um exemplo com 3 classes. Como é que a gente analisou esses leads, né? Vou apresentar um pouquinho do pipeline que a gente desenhou. Primeiro, a gente extrai algumas features desses leads. A primeira parte é com relação à frequência que o usuário envia lead. Então, a gente queria entender o que é uma frequência normal de um usuário navegando no portal e navegando entre imóveis e enviando esses leads de mensagem, e o que são bots, enfim, enviando um número de leads acima do normal, fora de uma frequência que a gente entende que seria um usuário navegando nos portais. Então, a gente olha essas frequências por hora, por dia, por semana, em várias janelas. A gente analisa essas frequências, então, para justamente detectar se não é um comportamento que a gente entende que não é o normal. E a gente também extrai informações, né, dessas mensagens. A gente olha para as palavras que são significativas, então, algumas palavras que a gente entende que são indicativos do conteúdo da mensagem, como, por exemplo, a palavra corretor, pode ser um indicativo de conteúdo, então a gente olha para o conteúdo dessas mensagens, para o conteúdo, para o idioma, enfim, extrai mais features nesse sentido. E aí, aqui, só um exemplo de uma análise exploratória que a gente fez com dado bruto mesmo, por isso que tem artigos aqui e tudo mais. E aí, só nessa análise, a gente já conseguiu, já ressaltou, por exemplo, a permuta, que é algo que a gente não tinha tanta clareza de que as pessoas ofereciam permuta de imóveis através dos portais. Isso apareceu durante o processo de análise exploratória. Depois que a gente extrai essas features, com essas features que a gente extraiu nessa etapa de pré-processamento, a gente vai para a parte de detecção de anomalias. E aí, o que a gente está usando para detectar anomalias é o Isolation Forest. Eu vou falar um pouco mais dele. Ele é um método ensemble, que o objetivo é isolar essas amostras que são anômalas, né? Ao invés, a gente poderia partir aqui de uma abordagem de tentar definir o que são as características de uma amostra normal, o que seria um lead normal, então definir isoladamente as frequências por dia, por hora, por semana. Mas a gente preferiu partir de isolar essas amostras que são anômalas, entendendo que essas frequências podem variar e a gente não vai ter uma clareza muito grande do que seriam individualmente cada uma dessas features que determinariam uma amostra anômala. E é um método ensemble, né, que é um conjunto de classificadores, né, que vão ser treinados e os outputs desses classificadores vão ser combinados para um resultado final. E aí ele tem como base os métodos de árvore de decisão, né, e eles, como eu disse antes, eles definem explicitamente quem são essas anomalias do que a gente está analisando, né, aqui no caso os leads. Então,
Falando um pouco do método, né? As amostras que são consideradas normais, elas vão estar mais perto das folhas, né, da árvore, como a gente pode ver aqui, né? O algoritmo vai particionar o espaço e para poder separar as amostras e particionando o espaço, as amostras que são, obviamente, as amostras normais, como essa aqui, elas vão ficar mais perto das folhas, né, dessa árvore. E as amostras que são anômalas, elas vão estar mais próximas, vão ser identificadas como essa amostra que está aqui, elas vão ficar mais próximas da raiz da árvore, né? Ou seja, eu isolo mais rapidamente, quando eu começo a subdividir o espaço, essas amostras elas ficam mais próximas da raiz da árvore. Então, a gente tem como output um score, né, que me diz, quanto mais próximo de zero, maior a probabilidade dessa amostra ser uma amostra normal, como essa daqui, né, que eu mostrei anteriormente. Quanto mais próximo de 1 esse score, maior probabilidade dessa amostra ser uma anomalia. E aí as amostras que estão próximos de 0,5, elas significa que eu não tenho uma distinção clara, né, entre o que são amostras que são normais e anomalias, né? E aí, o que a gente tem em termos de hiperparâmetro, né, do Isolation Forest? A gente tem um parâmetro de contaminação. Então, a priori, a gente precisa identificar, buscando, óbvio que é aproximado, né, se a gente tivesse a resposta exata do de qual a porcentagem de contaminação da minha base. Eu não precisava do método, mas a gente precisa de uma aproximação do que seria essa taxa de contaminação das minhas amostras, né? E a gente fez isso através de análise exploratória mesmo. Então, pegando amostras e fazendo uma análise exploratória em cima desses dados para identificar, ou pelo menos aproximar qual que seria essa taxa de contaminação das amostras. O que a gente usou para desenvolver? A gente usou uma implementação do Isolation Forest, que tem no scikit-learn, e o desenvolvimento foi todo em Python mesmo. Então, aqui só dando uma visão geral do pipeline para o processamento dos leads de mensagem. Então, a gente entra com os leads de mensagem, extrai as features, tanto as features de frequência quanto as features de conteúdo, de análise da mensagem. Essas features são entrada para o método do Isolation Forest, para a detecção da anomalia. E aí a gente tem a classificação final do lead aqui, se ele é um lead anômalo ou não. E aí aqui alguma das classes que a gente usa, a gente até acho que já refinou um pouco mais essas classes, tem algumas outras classes hoje, mas essas são as classes que a gente usou inicialmente. Então, a gente define alguns leads que são bloqueados, né, como palavras ou links, que a gente entende que não são adequados para serem enviados através das mensagens. Leads de corretor, que eu mostrei anteriormente, então um corretor se apresentando para trabalhar um determinado imóvel. Leads que não estão em português, a gente identifica esses idiomas e classifica também. Os indefinidos, que são leads que enviados, a gente tem muito pouca informação, muito pouco dado para dizer se é uma frequência acima do normal ou abaixo do normal. Então, a gente diz que ele é indefinido, tipo, eu não tenho dado suficiente, eu não tenho volume de leads suficientes para poder fazer essa classificação. Os suspeitos, que são os leads
anômalos, né, que a gente entende que estão acima da frequência normal, e os de permuta e, obviamente, os leads que são normais, né. Aqui só um print do que a gente analisa, né? Então, a gente extrai, que eu excluí, obviamente, os normais, porque o volume é bem grande. E aí a gente analisa, usando o Metabase, aí o Paixão vai falar um pouco mais. A gente analisa essas classes, né, com um intervalo de tempo, e a gente acompanha, ao longo do tempo, como é que está o envio de cada uma dessas classes. Então, a primeira aqui é de permuta, bloqueado por link. Aqui é palavra proibida, idioma. Aí a gente usa a gente acompanha as classes, né, para entender ao longo do tempo como é que está o envio desses leads e que tipo de conteúdo que está sendo trafegado. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho aqui, bem resumido, na verdade, um pouco como funciona a stack de dados. Ali a Patrícia mostrou os dados sendo consultados no Metabase, e aqui eu vou mostrar um pouquinho do caminho que ele fez antes de chegar nele. Nessa aplicação, a gente está considerando que o dado já está pronto, então ele já foi feito todo o processo de descobrir as tags de anomalia ou não. Então, aqui, ele registra em Avro o dado com esquema raster, que é um controle de esquemas, para garantir que o dado tem integridade e evolução de esquema. Ele envia esse dado para o Kafka. Nós desenvolvemos internamente uma ferramenta open source chamada Dump Machine, que é responsável por pegar os dados do Kafka em Avro, validar se o esquema dele está ok, e depois jogar em Parquet no nosso Data Lake. Hoje, o nosso Data Lake é composto pelo S3 e também HDFS. E, antes disso, ele cadastra todas as partições do Hive, que é o que monta a tabela, que é o que a gente sabe que os parqueiros são uma tabela. Então, é o conjunto, o Hive que controla aqui 10 parqueiros representam uma tabela dentro do Data Lake. Aqui, depois que a gente tem esses dados dentro do Data Lake, o Presto é o nosso motor de busca, então ele é responsável por fazer a busca, ele que roda toda a query SQL em cima desses dados, e o Metabase é uma das nossas frentes de consulta para o usuário final, onde ele realmente roda a query. Aqui nós também temos outras frentes, como Spark, que também roda. E aqui, como eu disse, é um pouco rápido, é um pouco da nosso mapa de dados, o nosso data map, que é todas as ferramentas que nós usamos aqui no grupo. Aqui dá para ver que a gente usa um pouco de Spark, o Presto, FluentD, Kafka. Usamos Avro e o Parquet para formatos de arquivos. Usamos algumas coisas como Kubernetes, toda a stack roda em cima do Kubernetes. Desenvolvimento, trabalhamos muito com Python e Java, mas também temos algumas coisas em Hub. Usamos o Jupyter Hub para poder fazer todo o trabalho de consultas no Spark. E é isso aí, gente. Obrigado. Agora a gente vai ir para perguntas. Quem quiser, levanta a mãozinha que a gente leva o microfone. Vou só pedir para vocês falarem no microfone, porque a gente está gravando, tá? Boa noite, meu nome é Thiago. Eu gostaria de saber como que você classificou para saber o que é uma anomalia, o que não é uma anomalia, e como identificar nas informações que estão sendo geradas como lead, nos perfis que você classificou de lead. Então, anomalia... Deixa eu voltar aqui. Um minutinho. A anomalia a gente classifica usando o Isolation Forest. Mas antes você chegou a classificar algum dado, assim, por exemplo, algum texto mesmo, de algum TF-IDF, alguma coisa assim? Desculpa? Algum TF-IDF? O que seria um TF-IDF? Para você, ou algum Word2Vec para você... Ah, sim. A gente usa para fazer uma análise aqui nessa etapa. Deixa eu pegar o pipeline aqui. Nessa etapa aqui, a gente usou, sim, a gente usou essas... a gente extraiu o conteúdo na análise, na etapa de
de análise do conteúdo, a gente olha para as palavras. Fez tanto na análise exploratória, porque a gente não sabia a priori quais as classes que a gente ia usar. A gente, não, por exemplo, a permuta, como eu falei lá no início, a permuta apareceu na análise exploratória, a gente não sabia que existia e existia nessa frequência. Então a gente fez sim, faz na etapa de pré-processamento. E aí isso é entrada para o algoritmo, né? E aí o Isolation Forest é que diz para a gente o que é e o que não é anomalia, tanto com relação às frequências quanto com as features também. Então, idioma, algumas das palavras que são usadas nas mensagens, tudo isso é entrada para detectar se é anomalia ou não é. Foram palavras bem específicas assim que Isso. vocês utilizaram como anomalias. Isso, algumas palavras a gente dá como input, né? Não, a gente não diz que a presença daquela palavra por si só define uma anomalia. Porque isso a gente não queria, porque, enfim, o conteúdo é bastante diverso. Então, mas ela é um input, um indicativo para o algoritmo. Oi, tudo bom? Sou Santiago. Eu vi que vocês trabalham com esse parâmetro, né, de contaminação. E pelo que vocês falaram, foi empírico, né? Vocês começaram com amostras. Eu queria saber, depois de vocês aplicarem esse pipeline, e vocês já terem resultados, esse parâmetro bate com a realidade? Essa contaminação é mais ou menos o que vocês pensavam ou teve alguma diferença? Está dentro do que a gente observou. A gente, óbvio que durante a parte de desenvolvimento a gente precisou ajustar essa porcentagem. Então, fazer os treinamentos, ajustar a porcentagem, olhar para os resultados e ver se de fato está fazendo sentido o que a gente estava isolando com uma anomalia. Mas, na prática, sim, isso bate. Legal. E continuando aí, os resultados eles já têm uma função, como se fosse um workflow. Vocês aproveitaram já diretamente essas categorias para repassar para os, sei lá, as áreas relevantes, isso aí? Sim, sim. Como a gente mostrou ali no final, né, eles ficam disponíveis no Metabase, e disponível no Metabase, ele está disponível para consulta para quase toda a empresa que tem acesso a esses dados. Os dados estão disponíveis, então o pessoal de produto, design, os mesmos engenheiros acompanham essas classes, e sim, a gente é disponível para todas as áreas, poderiam acompanhar. Legal, e porque isso me lembra alguns casos que eu já vi, e acho que seria bem interessante vocês aproveitarem que já tem esse trabalho todo, porque às vezes é bacana saber que o lead é normal, mas saber a qualidade desses leads normais, eu acho que vai ser muito valioso. Uma equipe de vendas vai valorizar muito se vai saber se esse lead é normal, mas esse lead é muito bom. A diferença de um normal que realmente talvez não vai dar nada. Sim, a gente entende como uma evolução desse produto, entender um pouco mais desse lead, entender se é um lead quente, se não é um lead quente. Entender um pouco mais desse lead, a gente entende como uma evolução desse produto, né, como próximos passos. Eu acho até legal falar um pouco que a gente aqui está, acho que já em algumas empresas é comum, a gente está estruturado em squads. Então, a Patrícia, como cientista de dados, ela ficou junto de um squad com o PM, com engenheiros de back-end, front-end, e tudo isso que ela fez teve o suporte dos engenheiros para subir para a produção. Então, isso foi para o nosso portal, para que automaticamente a gente consiga identificar essas anomalias e tratar de alguma forma. Isso como primeira etapa. E aí, a segunda etapa é isso. A gente entende que a saída desse modelo ela vai servir para todos os outros modelos de machine learning que a gente vai usar lead como input. Então, ao invés da gente ter que tratar isso dentro do processo de exploração, a gente vai usar a saída desse modelo para usar essa base de leads, mas é porque a gente identificou que a gente precisa fazer melhorias antes, de fato, de usar e de espalhar isso para a empresa.
Oi, eu percebi que logo no começo da apresentação você faz aquele mapa das palavras, né, mais usadas, e você não retirou os artigos, falou que usou o dado bruto. Queria saber se tem algum motivo especial para isso. Não, ali eu só falei que eu usei o dado bruto aqui, só nessa visualização. Mas é óbvio que para usar o conteúdo, as palavras, a gente tirou artigos, enfim. Aqui, o que eu falei que... Acho que eu me expressei mal. Só para essa visualização aqui que é o dado bruto, mas é óbvio que a gente tirou. Quando você está fazendo a leitura dos leads, né, em tempo, não sei se é em real time ou tem É real time. você tem classificado ali alguns temas, né, normal, entre outras classificações. Nenhum lead, você consegue ler se ele é um normal só por um conjunto de palavras ou uma palavra específica? A gente analisa, porque a gente não analisa o lead isoladamente, né? Porque quando a gente extrai as features de frequência, eu preciso de mais informações. Então, eu preciso olhar o comportamento de envio daquele usuário ao longo do tempo. Então, eu não analiso um lead isoladamente. Tanto é que, se a gente tiver muito poucos leads, se é o primeiro lead do usuário no portal, eu não tenho como dizer se esse lead, em termos de frequência, se esse lead é normal ou não é normal. Eu analiso o conteúdo, mas a gente analisa as frequências também. Boa noite, eu sou Ana. Vocês trabalham com aprendizagem supervisionada? Como que funciona? Aquelas classificações que vocês fazem? Tem uma equipe de anotadores, alguma coisa assim? Desculpa, não entendi. É tipo o quê? Tipo, vocês têm uma equipe de anotadores, alguém que faz a anotação dos dados daquelas classes? Então, não, a gente não tinha essa informação a priori. A gente imagina evoluir e poder monitorar o modelo usando uma abordagem com essas classes, usando esses dados, que hoje a gente já avalia se tem falso positivo, enfim. A gente já avalia nesse sentido. E aí usar os dados, extrair um dataset com essas classes e aí trabalhar numa próxima etapa. A gente tem alguns outros projetos que a gente está usando supervisionado, e a gente está precisando fazer o annotation do dataset. Mas nesse caso a gente Isso, não... nesse caso específico, não. Boa noite, é o Lúcio. Queria saber, quando vocês analisam a frequência de palavras, vocês usam algum método de redução de dimensão, sei lá, NMF, PCA, para ver se as componentes podem te dar informações sobre a relação entre 2 ou 3 palavras, por exemplo? Porque hoje a gente analisa o que a gente analisa de frequência das features. Quando a gente faz em termos de palavras, o que a gente está analisando, a gente não analisa a relação entre as palavras. O que a gente usa hoje é só isolar algumas palavras específicas para entrar como input para o algoritmo, mas a gente não chega a analisar a relação semântica entre as palavras que estão no lead. Às vezes nem em si a relação semântica, mas, por exemplo, como você isola algumas palavras específicas, né? Você poderia fazer a contagem qual é a frequência que essas palavras aparecem juntas ou não, e só analisar a frequência que elas fazem e aparecem e fazer um PCA ou NMF ali, e ali pode te trazer uma nova feature que vai te ajudar muito na sua análise. Não sei, uma possibilidade. Só uma sugestão. Sim. Obrigada. Acho que para os próximos passos do projeto. Próximos passos. Oi, boa noite. Boa noite. Eu queria entender um pouco sobre como foi o processo de escolha do algoritmo. Por que o Isolation Forest e não qualquer outro modelo? A gente escolheu o Isolation Forest mais por conta da gente não ter nenhuma informação a priori desses leads. A gente não tinha
nem o conhecimento de quais classes a gente ia usar como output. A gente foi buscar isso na análise exploratória. E aí a gente escolheu essa abordagem que a gente não precisa definir explicitamente o que é, quais são as features que definem um lead normal. Aí foi por isso que a gente seguiu nessa abordagem, até para a gente ter esses dados anotados e validados ao longo do tempo, né, com relação a falso positivo e tudo mais, para aí depois a gente pensar em outras abordagens. Mais alguém? Bom, gente, então acho que é isso. Vamos fazer uma pausa para um coffee. Ali atrás, igual eu falei, tem café, temos cerveja, refrigerantes, tem café e água e alguns salgados. E agradecer a Patrícia e o Rafael pelo tempo e a disponibilidade. Pode ser.